professora Betânia. Nós vamos introduzir o conteúdo do 7º ano e a aula de hoje será sobre calor e temperatura. Bom, a gente vai ver a respeito de qual a diferença de um e de outro, né? Que no último vídeo eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né? Então, só para descontrair aí, lembrando da família dos Simpsons, o que a gente fala calor, às vezes não é realmente o que a gente pensa. Para começar, a gente tem que saber que as moléculas da matéria, elas se comportam de forma diferente, tá? De acordo com o estado. Então, aqui no estado sólido, por exemplo, elas estão mais próximas, a agitação delas menor. No líquido, um pouco mais distante. No gasoso, maior agitação, tá? Nós vamos ver também, quanto mais quente um corpo tiver, quanto mais temperatura ele tiver, maior vai ser o grau de agitação das moléculas. Então, vamos lá. O que é temperatura? A temperatura é 1 grau ou a densidade da agitação das moléculas do corpo. E essa agitação da temperatura tem a ver com energia cinética. O que é energia cinética? É a energia do movimento. Então, lá dentro das moléculas, né, lá dentro do corpo, existem as moléculas. E essas moléculas podem se mover numa velocidade maior ou velocidade menor. No caso aqui do lado esquerdo, nós temos um garfo, que no caso está frio, menos quente, né, frio. E as moléculas ali dentro, que vocês estão vendo de azul, se movem numa velocidade menor. Já do lado direito aí, né, que ele está sendo aquecido, mais agitadas vão ficando as moléculas. Mas o que é o calor, então? O calor, ele não é temperatura. O calor, ele é uma energia. É uma energia em trânsito devido à diferença de temperatura entre 2 ou mais corpos. Então, como é que funciona isso? Geralmente, um corpo tem mais calor, tem essa energia, e ela vai ser transmitida para o outro corpo, tá? Isso a gente chama de equilíbrio térmico. Isso não, né? Na verdade, aonde a gente quer chegar vai ser o equilíbrio térmico. Como assim? Vocês já fizeram esse teste? Pegou café quente, aí você acrescentou leite gelado e o café com leite ficou morno? Se sim, né? Quase todo mundo já fez, né? Com certeza já fez em alguma época aí da sua vida. Isso aqui é o equilíbrio térmico. Então, o leite ali, o café com leite, ele fica morno. Por quê? Porque o calor do café quente passou para o corpo que tinha menos calor, no caso que era o leite. E ele busca a estabilidade aí, que seria uma temperatura igualitária. Então, definindo o que é equilíbrio térmico, é a situação obtida após dois ou mais corpos trocarem calor, e então alcançarem uma temperatura igual entre si. Isso também pode acontecer, mudanças no estado físico. Por exemplo, você pega um copo de suco que tá quente, você não quer beber ele quente, você vai lá e acrescenta o gelo, né? Aí você vai ter o suco que você deseja, mais geladinho, mas, né, o que acontece? Acontece a mudança de fase do gelo, que ele vai derretendo até eles se estabilizarem também. Opa! Qual que é o sentido das trocas de calor? Sempre do corpo mais quente para o menos quente, no caso aí que eu coloquei frio. Então, aí tem a temperatura A, temperatura B, temperatura do corpo A, temperatura do corpo B. A temperatura do corpo A estando mais quente, ela ter contato com a temperatura do corpo B, então necessita ter esse contato. A energia aí do calor vai passar de A para B. Então, aí a gente fez a temperatura ali, o T, igualou, tudo bem? Isso é o equilíbrio térmico. Aí a gente vê lá o Homer, né? Coitado. Ai, que calor. Bom, é errado falar isso, por quê? Porque ninguém tem calor. Se ele é uma energia, como é que você armazena essa energia? Não tem como armazenar.
Então, o calor, não tem como você pegar o calor e pôr no bolso e falar, eu tenho calor aqui dentro. Então, o que o corpo tem, na verdade, é mais energia interna. Então, a gente não fala que ele tá com calor. No caso, ele tem essa energia do calor, certo? Então, aqui, para concluir, diferença de temperatura e calor. A temperatura é uma grandeza escalar, então você vai medir ela em números, tá? Já o calor é uma energia em trânsito, então ela vai passar de um corpo para o outro. E aí tem também a sensação térmica. O que é a sensação térmica? Sensação térmica, ou também chamada de temperatura aparente, é a forma como nós sentimos, né? Como a gente sente esse calor, como que o nosso corpo percebe esse calor. Então, vocês já devem ter visto um monte de meme, né? Sensação térmica, abraçando o sol, né? Existem vários, né? Vários memes desse. Coloquei esse aqui para ilustrar. Mas o que significa isso? Então, aqui tem um site que eu achei hoje na internet, chama sensaçãotérmica.com.br. Eu refiz o vídeo, né? Coloquei com a data de hoje. E vocês podem entrar para observar. Então, tá aí, ó. Pradópolis, né, no caso, sensação térmica 28 graus e temperatura 26. Eu alterei agora de manhã cedo. Se é de manhã é cedo, né, gente? De manhã. E dá pra ver. Então, aí, a temperatura tá 26, mas a sensação que a gente tem é que está mais quente, né? Que está com maior calor. Por que que isso acontece? Bom, o que a sensação térmica é? Ela é, na verdade, o que o seu corpo está sentindo, só que ela tem influências de alguns fatores. Por exemplo, a temperatura real do ar. Às vezes, se você fazer uma medição, você vai lá, mede no ar, qual que é o grau que tá ali de temperatura. Aí você vai no asfalto, mede outro grau. Você vai na sombra, mede outro. Então, isso tem influência também, não vai ser tudo igual. Então, a gente chama de mormaço, né? Aquele mormaço que sai do asfalto. Então, cada lugar vai tá uma temperatura. Só que a sensação também pode ser influenciada pela velocidade do vento e pela umidade relativa do ar. Como assim? Imagina, por exemplo, que a temperatura está alta, a umidade do ar está elevada. A gente vai ter sensação de muito calor, tá? Por quê? Quando a umidade está elevada, é até mais difícil o suor da gente evaporar. Então, aí a gente tem a sensação de muito calor. Do contrário, quando a temperatura está baixa e os ventos estão mais fortes, a gente tem a sensação térmica de muito frio, tá? Para medir essa sensação de mais calor ou mais frio, geralmente eles utilizam 27 graus para o calor e abaixo de 20 para o frio. Aí eu quero que vocês façam uma prática. O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar de 3 recipientes. Pedir ajuda para os responsáveis, por favor, tá? Porque a gente vai envolver fogão aqui também. Então, em 3 recipientes, vocês vão pegar, no primeiro, colocar água quente. No segundo, misturar água quente e fria em iguais quantidades. E no terceiro, vocês vão colocar água fria com cubos de gelo. Daí, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão direita no primeiro recipiente, a mão esquerda no terceiro recipiente. Vai deixar mais ou menos aí por 1 minuto. Lembrando, tome cuidado para não queimar a mão, não deixar ela muito quente. Deixa aí, então, cerca de 1 minuto. E você vai lá depois e vai colocar as 2 mãos no recipiente do meio. Daí, você vai voltar aqui, comentar embaixo do vídeo para me falar o que aconteceu, qual foi a sensação térmica que você sentiu. Bom, pessoal, isso é tudo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Façam a experiência, por favor. Me expliquem o que vocês sentiram. Comente o vídeo, deixe seu like, ative o sininho. Bom domingo para vocês. Beijos a todos.